O mercado da bola pegou fogo. Flamengo avança por Almada, Palmeiras faz loucura por Danilo e Casemiro já chega com polêmica. O mercado da bola promete pegar fogo nos próximos dias. Enquanto alguns clubes aceleram para fechar reforços importantes antes do fim da janela, outros fazem de tudo para não perder seus principais jogadores. E hoje vamos falar de 3 negociações que podem movimentar completamente o futebol brasileiro e também o futebol internacional. O Flamengo avançou de vez para contratar Thiago Almada e já recebeu uma sinalização positiva do jogador. O Palmeiras aumentou sua proposta para tentar tirar Danilo do Botafogo, mas ainda enfrenta resistência do clube carioca. E, para completar, Casemiro foi anunciado pelo Inter Miami para jogar ao lado de Lionel Messi, mas a transferência já começou envolvida em uma investigação na MLS. Vamos começar pelo Flamengo. O rubro-negro está muito próximo de dar um dos maiores passos desta janela de transferências. Thiago Almada, que era o principal sonho da diretoria, gostou do projeto apresentado pelo clube e deu um sinal positivo para que as negociações continuem. Isso não significa que o negócio está fechado, mas representa um avanço importante. Depois de conversar com seus representantes e analisar as possibilidades, o meia argentino passou a enxergar com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano, algo que parecia improvável há poucos meses. Vale lembrar que antes da Copa do Mundo, a prioridade de Almada era permanecer na Europa. Inclusive, quando o Flamengo fez uma primeira consulta, ouviu justamente que esse era o desejo do jogador. Só que o cenário mudou. As propostas que ele esperava do futebol europeu simplesmente não apareceram. Ao mesmo tempo, Flamengo e River Plate iniciaram uma disputa forte pelo atleta. Durante alguns dias, o River chegou a acreditar que estava muito próximo de fechar a contratação, mas nas últimas semanas, o Flamengo acelerou bastante as conversas e conseguiu convencer o jogador através do projeto esportivo apresentado. Agora falta resolver a parte mais complicada, o acordo com o Atlético de Madrid. As conversas continuam acontecendo, principalmente para definir valores, forma de pagamento e quantidade de parcelas. A tendência é que a negociação fique acima dos 20 milhões de euros oferecidos pelo River, mas sem ultrapassar a casa dos 28 milhões de euros. Ou seja, estamos falando de uma contratação que pode ultrapassar os 160 milhões de reais. É um investimento enorme. Mas também estamos falando de um jogador de apenas 25 anos, campeão do mundo pela Argentina e considerado um dos meias mais talentosos do futebol sul-americano. O Flamengo acredita que Almada pode elevar ainda mais o nível técnico da equipe para a sequência da temporada, e a diretoria tem pressa. O objetivo é reforçar o elenco o quanto antes para a disputa do Campeonato Brasileiro e principalmente da Libertadores. Por isso, neste momento, praticamente toda a atenção da diretoria está voltada para essa negociação. Mesmo existindo conversas por um centroavante e também por um ponta, o foco total é concluir a contratação de Thiago Almada. Se conseguir fechar esse negócio, o Flamengo provavelmente terá a contratação mais impactante desta janela no futebol brasileiro. Mas o rubro-negro não é o único gigante disposto a investir pesado. O Palmeiras também resolveu abrir os cofres para buscar um jogador que conhece muito bem. Enquanto o Flamengo tenta fechar uma das maiores contratações da janela, o Palmeiras também resolveu fazer um investimento pesado. O alvo da vez é Danilo, volante do Botafogo e um dos jogadores mais valorizados do futebol brasileiro. A diretoria alviverde aumentou sua proposta e sinalizou ao Botafogo uma operação que pode chegar a cerca de 28 milhões de euros entre valores fixos e bônus por metas. Convertendo para a moeda brasileira, estamos falando de aproximadamente 162 milhões de reais. É uma proposta gigantesca para os padrões do futebol nacional. Mas mesmo assim, o negócio ainda está longe de ser considerado fechado. O grande obstáculo não é exatamente o valor da oferta, mas sim a posição do Botafogo. A diretoria carioca continua resistente em negociar um dos seus principais jogadores com um rival direto. O Botafogo esperava conseguir uma venda ainda maior. Antes mesmo da Copa do Mundo, a expectativa era negociar Danilo por algo próximo dos 40 milhões de euros. Porém, a competição acabou não valorizando o jogador da maneira esperada, já que ele teve poucas oportunidades pela seleção brasileira. Com isso, a pedida caiu para algo entre 30 e 35 milhões de euros. Ainda assim, o Palmeiras entende que sua proposta já representa um esforço financeiro enorme. Outro detalhe interessante é que essa negociação não começou agora. Os dois clubes conversam há semanas. Em um primeiro momento, o Palmeiras chegou a estudar alternativas para convencer o Botafogo, incluindo dinheiro e jogadores envolvidos na operação. Além disso, a diretoria manteve contato constante com os representantes de Danilo durante todo esse período. A própria presidente Leila Pereira confirmou recentemente que o desejo do volante é retornar ao Palmeiras, clube onde foi revelado e conquistou títulos importantes antes de seguir para o futebol europeu e, posteriormente, defender o Botafogo. Agora resta saber se o clube carioca aceitará reforçar um concorrente nacional ou se continuará aguardando uma proposta do exterior. Caso essa negociação seja concretizada, será uma das maiores transferências entre clubes brasileiros da história. E enquanto o mercado brasileiro segue aquecido, uma transferência internacional também chamou bastante atenção nesta semana. Casemiro foi oficialmente anunciado como novo reforço do Inter Miami.
O volante brasileiro assinou contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais 2 temporadas, e agora terá a oportunidade de atuar ao lado de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos. Até aí, tudo parecia uma contratação comum, mas poucos dias depois do anúncio surgiu uma polêmica envolvendo o negócio. A Major League Soccer abriu uma investigação para analisar uma denúncia de possível aliciamento feita pelo Los Angeles Galaxy. O motivo envolve uma regra pouco conhecida da Liga Americana chamada Discovery Rights. Na prática, esse mecanismo existe para evitar que vários clubes disputem o mesmo jogador ao mesmo tempo. Antes de iniciar uma negociação, uma equipe pode registrar prioridades sobre determinado atleta. E no caso de Casemiro, quem possuía esse direito era justamente o Los Angeles Galaxy. Mesmo assim, o Inter Miami avançou nas negociações. Agora, a Liga investiga se todas as etapas do processo foram cumpridas corretamente. Independentemente do resultado da investigação, os dois clubes já chegaram a um acordo financeiro para compensar o Galaxy pela perda desses direitos, embora os valores ainda não tenham sido divulgados. Essa não é a primeira vez que o Inter Miami enfrenta problemas relacionados às regras da MLS. Em 2021, o clube foi punido por irregularidades envolvendo o teto salarial e acabou recebendo uma multa milionária, além da suspensão de um dirigente. Por isso, qualquer investigação envolvendo a equipe de Messi acaba chamando bastante a atenção. Mesmo cercada por essa polêmica, a contratação de Casemiro representa mais um passo do Inter Miami para fortalecer ainda mais seu elenco. O volante também recebeu propostas da Arábia Saudita e de clubes tradicionais da Itália, como Inter de Milão e Juventus. Entretanto, junto com sua família, decidiu que o projeto nos Estados Unidos fazia mais sentido neste momento da carreira. Além da possibilidade de atuar ao lado de Lionel Messi, Casemiro enxergou na MLS um calendário menos desgastante, uma boa estrutura de trabalho e a oportunidade de continuar competitivo em uma liga que cresce a cada temporada. E olhando para todas essas negociações, fica claro que esta janela de transferências promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos. O Flamengo tenta fechar um reforço de peso para aumentar ainda mais suas chances de conquistar títulos. O Palmeiras faz um enorme esforço financeiro para repatriar Danilo, e o Inter Miami continua reunindo grandes estrelas do futebol mundial ao redor de Lionel Messi. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas movimentações é a mais impactante? Thiago Almada pode mudar o patamar do Flamengo? Danilo vale um investimento tão alto do Palmeiras? E Casemiro ainda pode fazer a diferença ao lado de Messi nos Estados Unidos? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque durante toda a janela de transferências eu vou trazer as principais notícias e análises do mercado da bola. Até a próxima!